Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Daniel e esse é o Papo Católico. O, o catolicismo no Brasil é muito grande, mas também outras doutrinas são bastante grandes no Brasil. O Brasil ainda é o país mais católico do mundo em número de habitantes, não em percentual. Mas também é o país mais espírita do mundo e também é o país mais evangélico do mundo. Então, nós temos uma pluralidade aqui muito grande, ou seja, nós temos bastante diferenças aqui no Brasil e certamente nós temos que respeitar todas as pessoas. O respeito sempre vem do cristão. Respeitar não significa, em hipótese alguma, concordar. Eu posso respeitar quem torce para um outro time que eu torço, mas não preciso concordar com isso, não preciso concordar com essa escolha. Então, respeitar não é a mesma coisa que concordar. Hoje nós vamos falar: é possível ser um bom católico e um bom espírita ao mesmo tempo? E a resposta é não. E a resposta é não para os dois lados. Você não vai ser um bom espírita sendo católico, você não será um bom católico sendo espírita. E é isso que eu vou explicar para vocês hoje. Eu já fiz curso de teologia para leigos em pelo menos 3 ou 4 lugares diferentes. Tenho pós-graduação em teologia moral com os redentoristas. E o que se percebe é que, às vezes, esse assunto causa confusão até entre professores. Eu já vi, por exemplo, um famoso pregador da esquerda, isso eu vi pessoalmente, ele dizia que não tem problema nenhum você frequentar terreiros ou espiritismo ou qualquer outra doutrina afro. E isso não condiz com aquilo que o catecismo da Igreja Católica, com que aquilo o magistério diz. Mas pera, deixa eu me explicar. Assista o vídeo até o final e você vai entender quais são as diferenças fundamentais entre espiritismo e catolicismo. E por que eu não posso ser ao mesmo tempo católico e ao mesmo tempo espírita? É óbvio que eu não estou falando de diálogo religioso, interreligioso. Nós devemos dialogar com pessoas de todas as religiões e até com pessoas que não têm religiões. O diálogo é sempre muito bem-vindo. Nós crescemos com o diálogo. Nós crescemos enquanto humanos cada vez que a gente dialoga. O diálogo, ele pode ser com pessoas que não têm a mesma crença que a gente, ou até com pessoas que não têm crença. O que nós não podemos permitir é o sincretismo religioso. É que pessoas deturpem o depósito da fé. O que é o depósito da fé? É o magistério da igreja, catecismo da Igreja Católica. Hoje, então, nós vamos falar por que, biblicamente, eu não serei um bom católico sendo espírita e nem um bom espírita sendo católico. Eu não vou falar de você que é espírita, e nem do seu tio, do seu pai, da sua avó que é espírita. Eu vou falar da doutrina espírita, e vou falar da doutrina católica. Se você tem bons amigos católicos, ou se você tem bons amigos espíritas, separe isso, eu não estou falando de pessoas. Existem pessoas maravilhosas em todas as religiões do mundo, e pessoas que nos despertam a admiração pelo tanto de coisas boas que fazem pelo mundo. Eu vou falar simplesmente da doutrina. Eu não estarei falando de opções pessoais e nem das pessoas. Bom, primeira coisa, Antigo Testamento, Deuteronômio 18, de 9 a 14. Não se achará no meio de ti quem pratique a adivinhação, o sortilégio, a magia, o espiritismo, a evocação dos mortos, porque todo homem que fizer tais coisas constitui uma abominação para o Senhor. Levítico capítulo 20, versículos de 6 a 27. Se uma pessoa recorrer aos espíritas, aos adivinhos, para andar com eles, eu voltarei a minha face contra essa pessoa e a exterminarei do meio do meu povo. Quando mulher ou homem invocar os espíritos, será punido de morte. Então, no Antigo Testamento, se tinha muito claro que a gente não deve evocar os mortos, ou seja, conversar com os mortos, que é muito diferente da doutrina católica de invocação dos mortos. Quando nós pedimos a intercessão de um santo, ele está já diante de Deus na igreja triunfante. Então, porque ele está diante de Deus, diante do trono do Cordeiro, porque Jesus ressuscitou e vários santos ressuscitaram, eles, agora na presença de Deus, chamados santos, intercedem por nós. Essa intercessão para o católico não é uma mediação de salvação. O único salvador é Jesus. É uma mediação de oração, de intercessão. Então, evocar é tentar trazer o morto para se comunicar. Isso é proibido na Sagrada Escritura.
diferente de invocar um santo. O santo permanece na glória, permanece diante de Deus, rogando a Deus por nós. São coisas diferentes. Então, primeira diferença entre catolicismo e espiritismo. Você vai dizer, Daniel, mas o Antigo Testamento tem tanta coisa ultrapassada, e de fato tem. Como saber o que é ultrapassado e o que não é ultrapassado? Bem, para isso nós precisamos do Catecismo da Igreja Católica. E eu já vou ler para vocês o que o Catecismo diz sobre o espiritismo. Mas também temos passagens do Novo Testamento. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo descido do céu, olha que forte, vos anunciasse um evangelho diferente do que temos anunciado, que ele seja anátema, que ele seja excomungado. Então, que ele seja deixado de lado. Então, São Paulo, ele diz com muita clareza que, mesmo que um anjo descesse do céu e pregasse um novo evangelho, que os discípulos não o aceitassem. E isso nos remete a um novo tema, que é o kardecismo, que é um tipo de espiritismo. O pessoal chama de espiritismo mesa branca. O kardecismo, claro, ele surgiu séculos e séculos depois da Sagrada Escritura. Então poderíamos aplicar este texto do Antigo Testamento aos espíritos também kardecistas? E a resposta é sim, porque também os kardecistas evocam os mortos. Embora a Bíblia não esteja falando do espiritismo kardecista, que nem existia, ela está falando do conceito de evocação dos mortos, que também está presente no kardecismo. Primeira diferença entre catolicismo e espiritismo. Existem pelo menos 40 diferenças fundamentais. Veja, não é possível estar a luz apagada e a luz acesa ao mesmo tempo. Não é possível ao mesmo tempo a comida ser salgada ou ser doce. Não é possível ao mesmo tempo a água estar poluída e suja. Não é ao mesmo tempo possível a cor ser amarela e ser preta. Quando uma coisa é uma coisa, ela exclui a outra coisa. A verdade é sempre excludente. A verdade exclui. Quando eu digo que o quadrado tem que ter 4 lados, eu estou excluindo o triângulo, o pentágono, o hexágono. Ou seja, a verdade ela sempre exclui. Não é a doutrina que exclui, é a verdade que exclui. Então tem coisas que até são pontos comuns entre espiritismo e catolicismo, mas hoje nós vamos falar de pontos incomuns. Coisa que não dá para acreditar ao mesmo tempo, justamente por serem antagônicas. O espiritismo prega que Jesus é um espírito evoluído. Então, Jesus não é o Salvador, Jesus é apenas um espírito de luz evoluído. Para nós, eu tenho um vídeo sobre isso, depois você pode ver. Quem é Jesus? Jesus é Deus. São Tomé, quando ele aparece, fala, meu Senhor e meu Deus. Quando se prostram em adoração para Jesus, Jesus nunca levanta eles dizendo que não me adorem. Jesus diz, eu estou no Pai, o Pai está em mim. João capítulo 1 diz, o verbo era Deus, o verbo estava em Deus e o verbo se fez carne, habitou entre nós. O Evangelho de Mateus, no começo, diz que os reis magos se prostraram em adoração ao menino Deus. Então Jesus é Deus, Jesus não é um espírito evoluído. Para o católico, a salvação depende da graça de Deus e não do esforço do homem. Isso é muito importante. Bom, o Espiritismo diz que pelas boas práticas, pela filantropia, pela caridade, pelo bem que eu faço ao outro, eu vou reencarnar numa evolução superior, vou reencarnar de uma maneira superior, como se fosse uma casta superior. O catolicismo diz que não. Primeiro, a reencarnação não existe. Segundo, a salvação é dom gratuito de Deus. João capítulo 3,16, porque Deus amou de tal maneira ao mundo que enviou seu Filho único para quem nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus toma a iniciativa de se fazer homem para vir salvar o povo. Mas as obras, para o católico, não têm valor? Elas têm valor. Como São Tiago diz, a fé sem obras é morta. Jesus fala que chegarão naquele dia pessoas que disseram, Senhor, eu preguei no teu nome, expulsei demônio, eu não vos conheço, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Ora, se a obra tem valor, qual é a diferença para o Espiritismo? É que para nós católicos, a obra só tem valor por causa da salvação de Jesus, por causa da redenção de Jesus. Ou seja, é Jesus que faz as obras terem valor. No Evangelho de Mateus, Jesus diz, aquele que der nem que seja um copo de água ao outro, porque é o meu discípulo, não ficará sem recompensa.
Portanto, a salvação para o católico é um dom gratuito de Deus, não podemos comprar. Para o espírita, é fruto de filantropia. Efésios capítulo 2, de 8 a 9, São Paulo vai dizer: pois vocês são salvos pela graça. Efésios 2, 8, 9. Por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso está na Bíblia evangélica e católica. A salvação é dom de Deus. Catecismo 1026. Quando eu estou falando de catecismo, eu estou falando desse livro aqui, que nada mais é que a interpretação da Sagrada Escritura. Catecismo 1026 diz: por sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nos abriu o céu. Ou seja, pela ressurreição de Jesus, temos acesso ao céu. Não provém das nossas obras humanas. E agora o catecismo falando sobre adivinhação e espiritismo. Parágrafo 2116, eu vou ler da tela aqui, e 2117. Você pode consultar na internet ou no livro impresso. Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou práticas supostamente reveladoras do futuro. A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e sortes, fenômenos de evidência, recurso aos médiums, tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e finalmente os homens, ao mesmo tempo que é um desejo de conluio com poderes ocultos. Todas essas práticas estão em contradição com a honra e o respeito, penetrados de temor amoroso que devemos a Deus e só a Ele. 21:17. Todas as práticas de magia ou feitiçaria, pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos, para os pôr ao seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, ainda que, presta atenção, o catecismo fala, ainda que para lhe obter saúde, ou seja, mesmo que o fim seja bom, são gravemente contrárias à virtude da religião. Ou seja, posso em qualquer tipo de espiritismo pedir a cura, como católico não. Tais práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas da intenção de fazer mal ao outro, ou quando recorrem à intervenção de demônios, que é a magia negra, né? O uso de amuletos também é repreensível. Agora vem a parte claríssima do Catecismo 21:17. O espiritismo implica muitas vezes práticas divinatórias ou mágicas. Por isso, a Igreja adverte os fiéis para que se acautelem dele. O recurso às medicinas tradicionais não legitima nem a invocação de poderes malignos e nem a exploração de credulidade alheia. Claro, aí está falando das pessoas que com maldade usam isso. É lógico que tem gente muito boa de coração no espiritismo e com boa intenção de fazer bem aos outros. Aqui o catecismo está condenando quem usa isso como tática de enganação, né? Outra diferença entre espiritismo e catolicismo. Os espíritas não acreditam no inferno. E para os cristãos, o inferno é um estado definitivo e absoluto, pelo menos para a maioria dos teólogos, onde aquela pessoa que não quis seguir a Deus será destinada pela sua própria escolha, não pela falha do amor de Deus, ou porque Deus é incapaz de perdoar. Não, é porque a pessoa não quis. Mateus 25:41. Voltar-se-á em seguida para os da esquerda, lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo do inferno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Mateus 25:46. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Os espíritas negam a ressurreição dos mortos. Eles acreditam na reencarnação dos mortos. A Bíblia não fala em reencarnação, mesmo que se queira às vezes deturpar, onde Jesus pergunta quem diz que eu sou, e as pessoas dizem, um é Elias, outro João Batista, ou um dos profetas. Essa resposta não contenta Jesus. Ou mesmo já vi espíritas às vezes interpretando aquela passagem, na casa do meu pai há muitas moradas. Não, é uma interpretação errônea da palavra de Deus. Cristo verdadeiramente ressuscitou. Mateus 28:1-9, Marcos 16, de 1-8, João 20, de 1-8, 1 Coríntios 15, de 1-4. A ressurreição de Jesus é argumento da nossa própria ressurreição. Porque ele ressuscitou primeiro, nós ressuscitaremos com ele.
Atos 2, 14 a 36, Atos 3, 11 a 26, Atos 4, de 1 a 22, 2 Timóteo 2, 8, Isaías 26, 19, os teus corpos tornarão a viver e os teus cadáveres ressurgirão. Então, de novo, é possível acreditar em reencarnação e ressurreição ao mesmo tempo? Não é possível, eu preciso que você entenda isso. Ou você acredita que morre e ressuscita, ou você acredita que morre e reencarna. Por isso que eu digo, não dá para ser um bom católico e um bom espírita ao mesmo tempo. Os espíritas não acreditam na existência do demônio, que para eles se trata apenas de um espírito pouco evoluído. O cristianismo não acredita em alma vagante, o cristianismo acredita em anjos e demônios. Anjos e demônios. Claro, almas que vão para o céu ou para o inferno, mas aqui, anjos ou demônios. A Bíblia traz diversas referências a Satanás, que também é chamado de tentador, de dragão, de antiga serpente, de mentiroso, de homicida desde o princípio, de maligno. Apocalipse 12, de 7 a 12, fala que esses anjos, 1/3 foram atirados dos céus. Gênesis 3 mostra a tentação do demônio em forma de serpente. Mateus 4, de 1 a 11, fala da tentação do deserto de Jesus. Ou seja, o tentador existe, é um espírito evoluído. Papa Paulo VI diz que ele existe, é um ser pensante, não é uma força impessoal. O Espiritismo, então, acredita na reencarnação, que esta volta até que seja a alma purificada e evolua, né, ao máximo. O cristianismo não. E a passagem mais contundente é do Novo Testamento também, de uma carta paulina, Hebreus 9, 27. Grava essa passagem, Hebreus 9, 27. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Então, está determinado que o homem morra uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Quando Jesus fala com o aspas, bom ladrão, que de bom não tinha nada, né? A igreja chama de bom ladrão porque ele alcançou a salvação, porque o coração dele foi tocado pela graça de Deus, mas no último momento da vida, Jesus diz para ele, ainda hoje, em verdade eu te digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ou seja, não existe sucessões de reencarnação. A salvação é um dom gratuito, grátis de Deus. Tá bom? Então, para terminar o nosso papo, que muita gente pergunta, Daniel, minha mãe é espírita e católica. Bom, que bom que a tua mãe, ou tua tia, ou teu parente, ou você que segue o canal, ao menos tem uma devoção a Nossa Senhora sendo espírita, porque Nossa Senhora é mãe de todos. Ela é salvadora, entre aspas, né? Leva Jesus a todos. Não ela por si só, mas por conhecer Jesus, tem intimidade com Jesus, ela não deixa que ninguém se perca. Jesus é o único Senhor e Salvador, mas Maria é sua mãe. Maria pode pedir ao Salvador a salvação dos outros. Logo, quando nós dizemos Maria Salvador, é com S minúsculo, não por ela mesma, mas pela graça de Deus que a confiou, a graça de ser advogada nossa. Então aqui, eu espero que você entenda que não dá para ser espírita e católico ao mesmo tempo. E eu estou falando aqui dos dois lados, embora seja um canal católico. Você não vai conseguir ser um bom espírita sendo católico. Você não vai conseguir ser um bom católico sendo espírita. Espero que você escolha aonde você quer ficar. E não misture as coisas. Porque tudo que lhe precisa, tudo que lhe basta, já está na Igreja Católica. Os sacramentos, a confissão, a unção dos enfermos, o sacramento de cura, a palavra de Deus, que aliás também não é vista como revelação pelos espíritas, é visto como um livro de moral, não como um livro de revelação infalível em questão de fé e de moral. Para os espíritas é apenas um livro de moral, um livro escrito por homens. E segundo eles, já ouvi uma espírita falando isso, muito querida amiga minha, homens falham. Eles acreditam naquele suposto espírito que baixa para psicografar, mas eles não acreditam que o Espírito Santo pode ter inspirado aqueles apóstolos a fazer uma Bíblia infalível. Então, para eles, a Bíblia é apenas um livro, um grande livro de moral. Para nós, é a palavra de Deus, tá bom? Gostou? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com aqueles que você quiser. Eu tenho certeza que nesse vídeo eu vou ganhar bastante dislikes, mas não tem problema. Estamos aqui para evangelizar, para ensinar as pessoas. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu!